Fez o barulho de novo ali, Fez o igualzinho. barulho. Não, eu acho muito chato essa parte de abrir assim o programa. A gente falar, estamos abrindo, Sérgio. Marcelo Andrade, vamos apresentar. Pô, Marcelo Andrade. Prazer, Você tá eu posso chamar de presidente? Não, eu sou diretor. Você é diretor? O presidente é o Pedro Miller. Ah, presidente. Você é o presidente e diretor de quê? Cara, eu sou diretor da Abrasp, executivo da Abrasp. Ah, da Abrasp. Só tem um ano que eu não corro no campeonato, eu já esqueci, cara. Associação Brasileira de Surf Profissional. Abrasp. Mas esse nome sempre... Mas o surf é esporte amador, na minha opinião. A gente fala que é profissional, mas na minha opinião o surf é esporte amador. Bem amador. Como no Brasil ou no mundo? De uma forma geral, o surf é esporte amador. Um esporte que não tem uma entidade que vem de cima para baixo que regulamenta o esporte. Não existe nenhuma entidade, não tem como a FIFA, como a FIBA, a FIFA pro futebol, a FIBA pro basquete. Você não tem a regulamentação, não se estudam as regras, você tem que seguir o que a SP determina ou seguir a sua própria regra e meio samba-lelê o negócio. A SP não é tipo uma FIFA? Não, porque a SP é uma entidade privada, ela trabalha com fins lucrativos, né? Hoje em dia todas as entidades trabalham com fins lucrativos, mas o que acontece? O conceito de entidade é uma coisa maior do que a SP. A SP ela é uma empresa que trabalha para o circuito dela acontecer, mas ela não está preocupada com o surf no resto do mundo, né? Você diz de circuito de base e... exatamente. Não, na a verdade, FIFA tem total envolvimento, enquanto que a SP não. A FIFA tem total envolvimento com o futebol em geral. As regras do futebol todas são estabelecidas por ela, as transferências de jogadores de futebol são determinadas por ela, os agentes que trabalham, as pessoas que estão envolvidas no esporte, tudo, transmissão de televisão, todo o calendário do mundo. Como é que é o nosso calendário no Brasil? A gente tem que esperar sair o calendário mundial para ver o que sobra e faz o nosso calendário. Porque na real a maioria dos surfistas tem o sonho e tem o objetivo de correr lógico. As vagas do Brasil, assim, tipo de WQS, as datas é o que sobra? Não, as nossas datas do circuito brasileiro, tanto para amador quanto para profissional, você tem que pegar o que sobra, né? As datas que sobram. Então a SP faz o calendário, depois você vê o calendário da SP e faz o a gente faz o calendário, exatamente. Aí, por exemplo, o William Cardoso vai agora para Canárias e volta para o Brasil para depois ir para os Estados Unidos, que eu acho assim totalmente no sense, as coisas só encarece, só atrapalha o atleta, né? É mesmo. Se as pessoas sentassem e conversassem, vamos fazer uma coisa de comum acordo para os atletas, não precisa nem misturar as entidades para fazer, mas fazer um calendário em comum para que as pessoas possam... Mas isso não seria a SP South America? Deveria ser, mas infelizmente não existe essa comunicação. Existe a comunicação para a gente fazer o calendário e não bater etapas dentro do Brasil. Mas não existe uma comunicação para a gente fazer um calendário que sirva para os atletas que estão lá fora. Tipo, os caras fazem o circuito, os regionais aí, brasileiro, que se dane. Porque na verdade, cara, o que acontece é o seguinte, ninguém tem que entender que esses campeonatos do Brasil, para muitos atletas, são fundamentais para poder pagar a ida deles para o WQS. O Messias Félix, o Thiago de Souza, um cara desse que ganha um nordestino, que ganha R$3.000, R$4.000 no campeonato desse estadual, é o que faz ele pegar uma passagem e ir até Santa Catarina correr um WQS. Sem isso o cara não vai. Então, quem está alimentando essa quantidade de atletas grandes dentro das etapas internacionais são as entidades nacionais. Então, só isso é que daria, assim, se elas se unissem, seria melhor para os atletas. Mas você acha que isso é só no Brasil? Acho que existe uma indiferença. Eu acho que existe uma indiferença. Lugar é assim, né, mano? Na Austrália os caras devem reclamar também. Acho que na Austrália os caras nem tem circuito nacional, nem tem cara. Circuito, é pior. Mas, na Austrália o que acontece? O cara tem o patrocinador dele que banca ele pelo circuito mundial inteiro. O cara não precisa dessa merreca, dessa premiação para ele. Circuito regional, então, do Brasil, você acha que é o mais forte do mundo? Cara, o circuito brasileiro é o mais forte do mundo. O circuito brasileiro, é o mais forte do mundo disparado. Nós temos 5 etapas. O circuito americano é bom também. Por isso que também o brasileiro ainda é mais forte. Cara. Por isso que acho que a gente não pode correr o Alas também, né? O latino-americano. Não, o Alas é a Alas que não permite. Não é a nossa parte. Eu achava que eles falavam que o circuito brasileiro estava um nível acima e que se abrissem para os brasileiros, essa galera que corre o circuito brasileiro ia começar a correr o latino-americano. Com certeza, ia ganhar tudo. Mas isso é verdade. Eles que barraram. Eles barraram, acho que tem um limite de vagas. Seis vagas. Teve uma galera que até se mudou, cara, pra poder correr o circuito. Começou a morar no Peru, tipo Ernesto Nunes. Os caras foram pra lá. Foram pra lá e correm lá. Tem uma galera que corre lá.
E tipo, dos WQS assim, que tem no negócio, alguns são alas ou não? Alguns são, poucos são, mas não muitos. Mas tem esses caras da Costa Rica que estão aí, são alas também. Mas Peru, Chile... Não tem etapa do alas no Brasil? Teve uma etapa do alas no Brasil há 2 anos atrás, depois nunca mais teve, não. Acho que o Brasil fica nessa situação também, nessa indiferença em relação a alas, porque a alas também não aceita os surfistas brasileiros, então é meio complicado, né? Mas o circuito é muito melhor. É muito legal, é muito legal. O mais forte do mundo. O circuito brasileiro é tão forte, cara, pra você ter uma ideia, nós temos 5 etapas, que chama-se Brasil Surf Pro, que dá R$1 milhão de prêmio. 1 milhão durante o ano, 200 mil em cada etapa. Depois a gente tem, esse ano, a gente fez dentro do nosso QS, né, para quem conhece mais circuito mundial, a gente teve 34 etapas. Só de nordestino são 9 etapas de 30 mil. Então o cara hoje em dia mora no Nordeste, compete lá, não precisa mais morar no Rio e São Paulo, porque o melhor circuito é o nordestino. Eu estava perguntando se ia rolar um êxodo agora, porque antigamente, na época que era a gente era o contrário. A galera do Nordeste vinha pro Sudeste para ganhar dinheiro. Mas aí, vou contar e tinha toda essa dificuldade de histórias de pessoas que venderam coisas para vir correr o campeonato no Guarujá. Mas quando eu entrei na Brasp 8 anos atrás, o que aconteceu? Na verdade, eu morei a maior parte da minha vida em Pernambuco. Meu pai é pernambucano e eu até fui fundador da ASP, Associação de Surf Pernambuco. E quando eu entrei na Brasp, eu fui fazer uma matéria para o Sport TV, que eu trabalhava lá, no Thiago Cunha e no Udo Baixo. Cheguei lá, cara, tinham 7 malandros dormindo num buraco. Cara, eu olhei aquilo e falei, pô, tá errado isso, bro, não é possível. Eu comecei a conversar com o Thiago de Souza, com André Silva, Silvana Lima, morava com 6 caras, brother. Dentro de um quarto. Aqui no Rio, com uma geladeira que não tinha comida dentro. Eles começaram a falar, não, porque a gente veio pra cá, não temos dinheiro, patrocinador a gente não tem. Enfim, uma outra época que eles estavam tentando conseguir espaço aqui. Heitor Alves. Eu falei, cara, isso tá errado. Não, o Messias ainda não. O Pablo, sim. Também não. Na época era o Thiago de Souza, o Bibi. Esses moleques são mais novos que esse também. Esses moleques foram os primeiros moleques. O Heitor. Bibi, acho que deve ter sido o primeiro. Heitor, Bibi, Thiago, Silvana, André Silva e tinha outro que eu não me lembro agora. E aí eu falei, pô, tá errado. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, a gente tem que arrumar um jeito desses caras voltarem pra casa. E como eu sou de lá, eu tinha contato com todas as federações, então eu fiz uma reunião no feminino da Petrobras e falei, olha, cara, eu sei que vocês não vão conseguir fazer etapa cada um circuito. Tipo o Rio de Janeiro tinha, São Paulo, 3 etapas, 4 etapas. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma regra que o circuito vai ser nordestino, que era o que eu corria quando eu morava lá. Quando eu morava lá, os campeonatos que eu corria não era Campeonato Pernambucano de Surf. Tinha o Campeonato Pernambucano de Surf, mas normalmente era assim, Argo Brahma. Era da Argo e da Brahma. A Argo era uma prancha lá. Todo mundo do Nordeste ia lá para disputar a prancha, as pranchas da Argo e a passagem do Havaí. Cadê essas pranchas hoje em dia? Não, os caras ainda estão lá, ainda fazem as pranchas. Mas assim, depois veio a Realce Nordeste, depois veio... Então os caras faziam os campeonatos, não era para ninguém de Pernambuco, fazia para todo mundo. Então eu falei, vamos voltar historicamente ao que vocês faziam, uma etapa em cada lugar. E aí o Geraldinho já fazia isso, já pensava nisso também, voltou do Havaí. A gente começou a fazer o nordestino e as marcas nordestinas estavam crescendo. E agora é o melhor circuito do Brasil. E hoje os caras não moram mais aqui. Tem gente do Sul, do Sudeste indo correr lá e passando temporada no Nordeste? Tem gente do Nordeste, assim, do Rio. Assim, na verdade tem os caras assim, tipo Robson Gobato, porque a regra mudou, né, agora. Vendo que os campeonatos valem mais, ele tá correndo atrás, tá indo direto. Igor Moraes passou a temporada lá direto também. Corre 3, 4 campeonatos direto. Porque na verdade o que aconteceu? A gente foi fortificando o nosso QS de uma outra maneira. A gente foi vendo todas as nossas falhas e a cada ano a gente foi meio que tentando mudar, né? Você que já foi do conselho sabe como é que é. A cada ano a gente tenta melhorar. E a gente chegou à conclusão que o nosso circuito não era tão bom, não era legal imitar o circuito da SP. Que era um circuito fechado, que tinha um QS de 40 etapas também, cara. Como ao longo do ano. O ranking agora vocês mudaram, tá rotativo, rotativo a gente do tênis. mudou. Não, o que a gente fez foi o seguinte, a gente não seguiu as regras da SP. A SP lançou as regras dela e eu falei, pô, se a gente fizer isso, a gente vai entrar pelo cano, a gente vai por outro caminho. A gente abriu o circuito e botou 64 caras. Por quê? Porque a gente estava com um problema sério. O cara que voltava do WCT, do WT agora,
Irmão, não tinha vaga pra correr no campeonato, cara. Isso era a maior... Pô, isso era um absurdo. Era a maior estrela do surf brasileiro, não podia correr o circuito brasileiro. Pô, o Léo Neves era bicampeão brasileiro, saiu com a vaga garantida. Não podia correr, era. Porque a SP determinou que o atleta brasileiro, os atletas não podem correr o seu regional, só podem correr o WCT. Os atletas CT só podem correr CT. Eu lembro dessa história, né? E aí, meu irmão, isso derrubou geral. Os caras que eram CT que voltavam e aí ficavam sem patrocínio normalmente. Exatamente. E aí ficava naquela situação, pô, não tenho patrocínio, não posso correr o circuito brasileiro. E não tinha uma carreira no Brasil. Pô, não tinha nada, o cara voltava do zero, o cara chegou no topo e voltou pro zero, pro -1. Menos um, porque o cara não era despedido, normalmente despedido daí. Não tinha nem como convidar, tipo, dar um wild card. Não tinha, porque as vagas eram muito limitadas. Então a gente falou o seguinte, vamos tentar usar a inteligência. Esse formato ele é longo, nós vamos diminuir, vamos botar 64 caras. Não, tu vai explicar isso? Acabou já. Já acabou, João. Vai acabar. No próximo bloco. Aí você vai explicar essas regras. A cerveja caiu, restinho, cara. Caiu, tio. Fazia tempo que não caía. Isso é sinal de sorte, né? Sinal de sorte. Eu falei pra caralho, meu irmão. Não, mas tu mandou bem, velho. A gente não precisou nem falar, Treguinho. Foi bom. Já vi que vai ter que ter o bloco do Dadá.